Olá, boa noite a todos. Que Deus Pai Todo-Poderoso abençoe a todos nesse momento. Com mais uma palestra. Começando as palestras do NEAM. Boa noite, Roberto, Laís. Sejam todos bem-vindos, Vilma. Com muita alegria. Roberto Santos. Júlio, meu amigo. Livraria, né? Porta Lápis, Vilma Saraiva, Edna. Sejam todos bem-vindos. Vão puxando a cadeira. Nós que fazemos o NEAM, estamos todos de braços felizes e de braços abertos a receber a todos que nesse momento estão aqui para ouvir mais uma palestra da semana. O NEAM, gente, ainda não voltou presencialmente, mas está fazendo as suas atividades virtualmente. E as palestras é um desses trabalhos que nós estamos fazendo. No final da explanação do irmão, nós faremos os avisos da casa e eu reforçarei os trabalhos. Doutor Irineu, obrigada pela presença. Saga, Jaira, Luna. Aguardando aqui. O nosso irmão já solicitando. Aguardando o nosso irmão Dimas aqui. Aceitando a solicitação dele para a participação de mais um trabalho na nossa casa. Cinquenta e dois. Vê se a internet aí para não... Será que a internet está prejudicando, né? Eu estou tentando entrar aqui na linha. Dimas, nós estamos te ouvindo, tá? A gente não está te Tá vendo, bom. mas Tá a gente bom. está te ouvindo já tudo que você está falando aí. Seja Tá bem-vindo. bom. Então, boa noite, Rose. Boa Boa noite, noite, meu querido. pessoal. Pronto, eu estou vendo você, né? Pelo menos eu estou vendo você. Tá bom? Eu não estou vendo você, mas estou lhe ouvindo, né? Pronto. Aham. Mas vamos lá, né? Eu não sei o que é a questão da imagem, né? Não sei se... Deixa eu ver. Ah, Às vezes são outros a gente pediu solicitação novamente, vamos ver agora. Vamos aguardar o nosso irmão, Eliane. Obrigada pela presença. Sejam todos bem-vindos. pronto, vamos lá. Vamos Vamos, lá, Rose. Dimas. Pronto, tá Tudo me bom, meu escutando? querido? Um prazer estar aqui com você. Prazer. Você está me Pronto. vendo? Estou lhe vendo, estou lhe escutando. Você está me escutando, né? Eu estou escutando só, não estou Pronto. lhe vendo. Mas Então será vamos um lá. prazer. Vamos dar continuidade para ver se ao longo Certo. do processo retorna a imagem. Pede Uhum. para as pessoas que estão na sua casa, que estão com internet, desconectar os outros aparelhos, para que só você Perfeito. fique com a internet, tá? Perfeito. Combinado. Combinado, Então Rose. vamos Vamos dar agradecendo de continuidade. antemão a todos os irmãos, os colegas. Já temos 11 pessoas nos assistindo já, prontos aqui para ouvir a sua mensagem, a sua palestra, hoje com um tema muito importante. Então vamos emanar, sintonizar
nos espíritos de luz, nos espíritos da casa, da nossa casa, no NEAM, Núcleo Espírita Aristide Monteiro. Vamos mentalizar os nossos irmãos, os trabalhadores da casa. Vamos mentalizar e pedir a todos proteção, muita luz, muita paz na noite de hoje. Agradecer a Deus Pai Todo-Poderoso pela oportunidade que está nos dando de estarmos aqui todos unidos e reunidos em nome do Senhor. Que Dimas possa ser inspirado e nos fornecer informações gratificantes a todos nós. Dimas, meu amigo, lhe passo a palavra. Obrigado, Dimas, Rose. é trabalhador da casa, tá? E ele vai falar sobre a categoria classificação dos espíritos. Dimas, Perfeito. seja bem-vindo mais uma vez. Tá bom, Rose, eu agradeço também. Agradeço a casa, né, por esse trabalho, essa oportunidade, mais essa oportunidade que nós temos, né? Nós que somos colegas nessa casa, né, de um excelente trabalho que ajuda a todos nós, não é isso? E a comunidade. Então, hoje, e agradecer os presentes, as pessoas que estão nos assistindo, e que esse trabalho de hoje é importante para que nós possamos sempre nos renovar, não é? Sempre a gente possa tomar a palestra, que é a função desse trabalho, é para que a gente possa, em cima do que a gente compreender, que a gente possa se renovar, buscar uma transformação, não é, íntima de cada um de nós, e que a gente aqui, através do NEAM, que a gente também possa levar para as pessoas alguma palavra de conforto, alguém que possa, neste momento ou posteriormente, né, escutar esse material, essa palestra, e possa usufruir e adquirir alguma coisa que possa ser importante para a sua vida. Né? Isso é que é importante, né? Que a gente possa estarmos unidos nesse propósito, inclusive nesse momento onde todos nós estamos precisando, né, de boas energias, estamos precisando de comunhão, né? Estamos precisando entender que esse mundo é um mundo passageiro para todos nós, não é isso? E que essa convivência entre nós, é importante que ela seja sempre melhorada, né? Estamos conscientes todos que estamos em fase de aprendizado. Né? Esse tema de hoje, que trata da escala espírita, ele deixa bem claro, é mais um ponto da doutrina que traz essa certeza para a gente, né? Do processo evolutivo que nós estamos passando. Então, se dirigindo ao ponto, que esperamos que a gente tome esse assunto para as nossas reflexões, para o nosso aprendizado, onde é que nós possamos melhorar, né, no relacionamento humano, no relacionamento com Deus, que está conosco, e com o Cristo, né, o Cristo Consolador, né, que também dirige todos esses trabalhos, que dirige o planeta e que dirige todos esses trabalhos. Então, adentrando ao ponto da noite de hoje, vamos falar sobre a escala espírita, né? Como é que os espíritos, né, que Allan Kardec perguntou, como seria dividido, né? Como seriam divididos os espíritos? Como é que a gente pode dividir a categoria dos espíritos? Como os espíritos são classificados? Como é que poderia ser a forma, né, em elevação, em conhecimento e moral, né? E os espíritos, vários, deram respostas a Allan Kardec, né? E Allan Kardec explica que os espíritos, assim como a gente vai ver na escala, eles não têm uma unanimidade, né? Assim como nós, claro que eles são muitos bem mais evoluídos, mas assim como nós, muitos deles também têm opiniões, diríamos assim, algumas similares, né, que podem divergir. Então, essa escala que eles fizeram, dividiram em 3 grupos, em 3
grande categoria, ordem, né? São 3 ordens. A primeira ordem, a segunda ordem e a terceira ordem, né? Essa classificação é uma didática, porque nós precisamos da didática, da convenção, para que nós possamos entender melhor. Mas, assim como os mundos, os espíritos também têm classificações inúmeras, né? Não teria como a gente perceber todas as classificações dos espíritos. Então, Allan Kardec, com os questionamentos, né, e as respostas dos espíritos mais qualificados, né, superiores, então ele fez esse agrupamento. Então, esse agrupamento que ele fez, dividiu em 3 ordens. A terceira ordem, né, seria as dos espíritos menos qualificados, vamos dizer assim, né? A segunda ordem, os medianos, e a primeira ordem, a superior, né? Então, a terceira ordem, que é dos espíritos menos classificados, eles constam de, vamos dizer, 4 classes, né? 4 classes, que seria da 9ª, né? Além da da 10ª à 6ª, seriam 5 classes na terceira ordem e 4 na segunda e uma só na primeira, né? A terceira ordem, onde tem a 10ª classe, que seriam os espíritos impuros, né? E a 8ª, os pseudos sábios, os neutros na 7ª e na 6ª, os perturbadores. Então, a gente já percebe aqui que nessa terceira ordem, que são a ordem dos espíritos menos qualificados, já existe 5 classes, ele já dividiu 5 classes, né? E aí é onde nós nos encontramos, né? Aí a gente vai procurar, se a gente quiser, nesse estudo da classificação dos espíritos, a gente já pode também procurar entender em que situações nós estaríamos aí e outros espíritos que nós conhecemos, onde poderiam se enquadrar. Então, na 10ª classe da terceira ordem, se encontram os espíritos impuros, quer dizer, aqueles que provocam a discórdia, né? Aqueles espíritos que nós que trabalhamos numa casa espírita, nós sabemos que, infelizmente, existem aqueles espíritos, né, que provocam a discórdia. Eles ainda não estão preparados ainda para um momento social mais adequado, mas eles estão em fase de aprendizado, né? Nós sabemos que os espíritos, todos nós, criados simples e ignorantes, né, estamos em fase evolutiva, né? Em fase evolutiva. Então, mesmo esses espíritos, os espíritos puros, eles também estão em fase evolutiva, porque em algum momento eles vão sentir a necessidade de dar um passo à frente, né? Mas são os impuros, da 10ª classe, né? São os espíritos impuros. Poderíamos dizer assim que seriam, de todo o agrupamento, aqueles espíritos mais rudes, né? Além daqueles, diríamos assim, primitivos no momento da criação, né? Porque também nós sabemos que nos mundos primitivos estão os espíritos em sua primeira etapa, né? Então, eles estão aí mais próximos dessa 10ª classe, mas não obrigatoriamente, eles seriam os primitivos. Então, partindo desses impuros, que seriam os de situação mais grave, nós passaríamos para a 9ª, que seriam os levianos. Esses espíritos levianos, né? E aí a gente começa a avaliar a humanidade, né? São aqueles espíritos que não se preocupam muito com a verdade, eles não têm muito compromisso, né? Aí levam as coisas na brincadeira, né? Brincam com as pessoas, né? Com os outros espíritos, tiram as pessoas do sério, eles procuram provocar uma situação onde as pessoas saem do sério, né? Se confundem as pessoas, né? Então, a gente está acostumado
a observar alguns processos obsessivos, né, uns mais graves, que são em função daqueles espíritos impuros, né, situações mais graves, né, que provocam, inclusive, algumas situações sociais de dificuldades. E os levianos, a gente também está acostumado a observar, né, quem trabalha numa casa espírita, né, quem trabalha num processo de tratamento espiritual, está acostumado a observar que muitos espíritos participam na influência, né, das pessoas em tirar aquelas pessoas do sério, né, confundir as pessoas, né, isso, eles confundem, eles trabalham de forma que confunde as pessoas, não deixando a pessoa se concentrar em suas tarefas, em seus relacionamentos, não é isso? Isso a gente está acostumado a observar isso durante os tratamentos espirituais. Então, esses são os espíritos levianos, eles não levam nada a sério. O objetivo deles é realmente tirar a pessoa do foco, né? Tirar a pessoa do foco. E isso perturba muitas pessoas, né? Na 8ª classe, teríamos os pseudo-sábios, né? Esses pseudo-sábios são espíritos que eles querem mostrar um grande conhecimento, né? Um grande conhecimento. Não tem esse conhecimento suficiente, mas não admitem, né, que não tem. E querem também se usufruir dessa falta de elevação intelectual para que possa confundir também os interesses próprios, né, e confundir as pessoas. E aí não levam em consideração a moral, né, apenas o conhecimento. Então, são os pseudo-sábios, né, aqueles espíritos que não conhecem. Por isso que a gente deve sempre refletir, né, que nós aqui, por exemplo, nós estamos, né, estudando, nós estamos aprendendo, recebemos essa oportunidade no NEAM, não é isso? Doutor Irineu abriu as portas através também do Aristides Monteiro, né, que permitiu que esse trabalho fosse feito. Então, nós estamos aqui o que hoje fazendo? Nós estamos estudando, nós estamos de posse do Livro dos Espíritos, né? Nós também estamos passando por uma experiência de vida própria, uma experiência de vida, no caso do NEAM, em grupo de estudos e de trabalho, né? Então, aqui nesse grupo nosso, não há verdade de um ou de outro, não é isso? Não há verdade. Há um grupo de trabalhadores, não é isso? Um grupo de trabalhadores que buscam se unirem, né? Se unem e trabalham muito, né? Rose é um exemplo que todos nós do NEAM, né, conhecemos que o trabalho que ela faz, além das salas, não é isso? Além das salas, o da campanha do CRIO. Então, todos nós estamos em fase de aprendizado. Então, quando a gente toca nesse ponto aqui dos pseudo-sábios, isso serve não apenas para que esses pontos sejam serviço de orientação, né, de intelecto, de aprendizado da doutrina. Não, eles servem para que a gente também para que nós possamos verificar os nossos comportamentos e também observar em que tendência nós estamos tendo, né? Como se fosse assim, vigiai, né? Orai e vigiai. A mensagem que Jesus, orai e vigiai. Então, a gente está trabalhando, nós estamos trabalhando, estudando, mas a gente tem que se policiar, né? Porque todos nós estamos sujeitos a ser levianos, né? Com doses pequenas. Por isso que Allan Kardec e os espíritos disseram que há uma infinidade de classificação dos espíritos. Então, aqui e acolá, se a gente não tiver cuidado, a gente pode ser leviano, não é isso? A gente pode ter uma atitude leviana. Então, a gente tem que estar se policiando, se observando, porque a leviandade, quando a gente brinca, né, e a gente costuma, né, o ser humano nessa fase que ele está passando
nesse planeta de provas e expiações, ele tem essa característica, né, de brincadeira, de descontração, mas a gente tem que estar sempre observando até que ponto a gente tem que seguir naquela brincadeira, né, para que a gente também não atinja o espaço do outro, né. A gente brinca, tudo, se diverte, e isso é importante, né, a descontração, isso é necessário, mas a leviandade é quando a gente deixa de trabalhar num sentido, por exemplo, nós que trabalhamos na casa espírita, a gente está reunido dentro de um trabalho, dentro de uma sala, né? A gente está reunido trabalhando, então a gente tem um compromisso ali naquele momento, não é isso? Então a gente conversa naturalmente, descontraído, faz uma boa noite, tá? Pergunta como a pessoa tá, né? Fica feliz, né? Porque a gente fica muito feliz quando a gente chega no ambiente de trabalho, no NEAM, e que a gente vê as pessoas, aquela energia, botou o pé ali dentro daquele portão, a gente já se sente melhor, né? Então, naturalmente, os nossos olhos, né, já começam a brilhar, nossos corações começam, né, a bater também de uma forma mais alegre, né? Tudo isso é importante porque a casa tem aquele ambiente. Então, é natural que a gente se sinta mais à vontade dentro de casa, né? E o NEAM é uma casa de trabalho. Mas aí a gente tem que limitar, né, até onde a gente pode se descontrair para não ultrapassar e não entrar no âmbito da leviandade, né? Isso serve para a nossa vida como um todo. Então, passando desse momento, da categoria da oitava, que são aqueles espíritos que querem demonstrar que sabem demais, e a gente também tem que se policiar por isso, porque somos todos aprendizes, não é isso? Então, a gente passa agora para a sétima classe, que Allan Kardec, através da resposta dos espíritos, ele classificou como espíritos neutros. Quem são esses espíritos neutros? Esses espíritos neutros são os espíritos que não querem se comprometer, né? E a gente vai observar, né, que tanto o espírito desencarnado, né, que está na erraticidade, como nós, espíritos encarnados, a gente vai observar, né, a participação, a existência dos espíritos neutros, né? Então, estaremos sendo neutros quando a gente não toma uma posição sobre uma situação, não é? A gente tem muitos momentos, e os espíritos fazem isso. Tem coisas, por exemplo, eles podem ajudar. Vamos dar um exemplo do espírito desencarnado que pode trabalhar, não é? Ele pode trabalhar, mas ele não quer trabalhar, não é? Ele não está disposto a trabalhar, não é? Ele está sabendo, porque a gente está vendo que o mundo precisa, né, de auxílio do mundo espiritual, e a espiritualidade precisa de auxiliares, não é isso? Precisa vamos dizer, de gente, mas de espíritos para trabalhar, né? E aí o espírito ele não quer tomar posição, né? E a necessidade, não é grande, né? Então ele nem toma posição para ajudar, mas também ele não toma para prejudicar, não é? Mas aí, com isso, a neutralidade, ela tem limite, porque o mundo, ele está sempre em movimento, não é isso? Ele está sempre em movimento. Então, vai sempre haver uma exigência de atitude da nossa parte, não é isso? A gente pode tentar ficar neutro, né? Mas isso tem um limite, tem um tempo, né? Então, os espíritos neutros, eles tentam ficar sem participar, sem atuar, e aí eles também não querem fazer o mal, né? Eles já ultrapassaram essa etapa, mas também eles não procuram fazer o bem, né? A gente, às vezes, não quer fazer o bem, por exemplo, porque a gente sabe que vai fazer o bem, aí vai chegar lá nos Amigos da Noite, onde Rose trabalha, aí lá um amiguinho que está precisando não recepciona com muita, né, com muita naturalidade, com muita simpatia, não é isso? E aí a gente diz assim, então eu não vou mais não, né? Eu prefiro não ir. Eu estou indo para estar recebendo desaforo, né? Eu prefiro não ir, né? E Rose sabe que não é assim, quem se desbruça para trabalhar,
sabe que vai ter as dificuldades. As dificuldades irão surgir, né? Naturalmente. Então, os espíritos neutros, eles não querem tomar posição porque eles sabem que vai passar por algumas situações difíceis, não é isso? Então, os espíritos neutros, eles não procuram fazer o mal, mas não querem fazer o bem. Daqui a amanhã, ele vai ter que ter uma decisão, e que essa decisão seja para o bem, né? Por isso que quanto antes procurar fazer o bem, não é? Melhor, né? Mesmo que é um aprendizado, toda ação que você está participando, ninguém vai acertar tudo, não é? Então, o fato de você estar trabalhando também não quer dizer que você vai acertar tudo, porque nós não somos espíritos superiores. Então, os neutros são esses espíritos que ficam na manha, né? Não querem responsabilidade, né? Não querem fazer não fazem o mal, mas não querem trabalhar para fazer o bem. Mas tudo tem seu tempo e o tempo deles chegam, né? Normalmente chegam. A gente também está acostumado. Às vezes a gente conversa e isso serve para a gente. Mas falando dos espíritos, eles sabem, não quero, como nós, né? Não quero a responsabilidade agora, não, está tão bom assim, né? Está tão bom assim. Eu vou pensar nisso, eu vou pensar, depois eu resolvo. Eu vou pensar, assim, do jeito parece que a gente está escutando a gente mesmo. Depois eu resolvo, né? Mas acontece que eles sabem, no íntimo, nós sabemos que nós precisamos fazer alguma coisa, né? A nossa consciência reclama, não é isso? Reclama, porque nós temos essa consciência de perceber que se alguém está precisando de ajuda, nós podemos fazer alguma coisa. Então, essa neutralidade desses espíritos, ela é passageira, né? Ela é passageira porque vai chegar um momento... Até porque o não fazer também é falta de caridade, né, Dimas? Às vezes você diz Exatamente. assim, eu não faço mal, mas também não faço bem, não faço nada. E a gente esquece que o não fazer também é falta de caridade, né? Perfeito, porque se a gente se defrontar com a situação de necessidade, né, passa porque os espíritos dizem que todos os dias, né, todos os dias nós temos a oportunidade de ajudar alguém, né? Basta querer ver, querer enxergar. Então não há você não fazer o bem porque você não sabe o que fazer, não tem, isso não existe, Ouvir, né? Ouvir a maior caridade, né? Até o Exatamente. Então, esses são os espíritos neutros que já começam, né, a se acordarem aos poucos para o trabalho, para o caminho do bem. E até porque, se eles não assim fizerem, a situação também, como existem os espíritos levianos, né, eles também poderão sofrer algumas consequências, né? E, de repente, pelas tentações que nós sabemos que existem, né? Pelas tentações, a neutralidade ela é perigosa também, não é isso? Não é? A neutralidade ela é perigosa, porque você vai ficar na ociosidade, não é isso? E a ociosidade não é benéfica nem para o ser humano, nem para o espírito encarnado, nem para os espíritos desencarnados, porque a gente pensava antigamente que ia desencarnar, ia ficar dormindo, né, esperando o paraíso, tal, né, e a gente agora ia ficar descansando, e agora a gente tem a consciência que não, que vai desencarnar e vai trabalhar, vai continuar trabalhando, né, então não existe mais aquela neutralidade, a necessidade de trabalho mesmo. E por dando sequência, a gente vai ter, nessa mesma terceira ordem, os espíritos perturbadores, não é? Esses espíritos a gente já dá para perceber pelo próprio nome, né? Então, esses espíritos perturbadores, tem pessoas que têm mais conhecimento, né, sobre esse fato. Nós que trabalhamos numa casa espírita, para a gente não é estranho, porque a gente já tomou conhecimento de muitos fatos, né? Muitos fatos. Mas os espíritos perturbadores que são até batedores, eles fazem barulho, né? Eles fazem barulho. Eles têm uma capacidade de
movimentar a matéria, né? Tem gente que já viu isso, já percebeu, né? Barulho, escutar um barulho dentro de casa, uma pancada, uma coisa, uma voz, né? E não saber, tá? Então, os espíritos perturbadores, além do fato deles perturbarem, fazer o trabalho para perturbar, eles também têm essa habilidade de trabalhar com a matéria, não é? Eles usam dessa habilidade para perturbar, né? Da pancada, né? Da pancada, movimentar alguns objetos, né? Movimentar alguns objetos. Eles têm essa habilidade, né? E com essa habilidade, né? Se eles são espíritos ainda de natureza ainda pouco elevada, eles vão perturbar com essa habilidade que eles têm, né? De movimentar o espaço, né? Claro que muitos de nós não viram um detalhe desse procedimento, desse comportamento, mas muitos já tiveram oportunidade. Eu mesmo já conheço, parece absurdo certas coisas, mas eu já vi, né? Já escutei pessoas conhecidas que foi, inclusive, quase que empurrado pelo, pelo espírito, né? Porque o espírito ele utiliza do ectoplasma, da matéria, não é isso? Então a gente pode achar que isso é estranho para a gente que não procura conhecer o porquê, como o espírito faria isso, né? Então ele faz se ele utilizar da matéria, do ectoplasma, né? Do médio, das pessoas que estão em volta, então eles ficam como que densos, né? Porque nós sabemos que o perispírito, quando ele se alimenta de uma matéria, né, que é o ectoplasma, ele se torna quase que físico, né? Tem gente que quase fica mais fácil de você ver um espírito, porque o espírito, as pessoas, os médios, né? Eles normalmente, os videntes, veem com os olhos da alma, com a pineal, né? Com a glândula, através da glândula pineal, da habilidade do médio, a capacidade mediúnica. Não é os olhos físicos que nós temos, porque se fosse com os olhos físicos, todos nós viríamos espíritos a qualquer hora, né? Então, não é com esses, simplesmente com essa faculdade, né? Dos olhos físicos, né? Que nós iremos ver os espíritos normalmente, como veem os médios. Os médios veem normalmente com a sua habilidade mediúnica, capacidade de você perceber através, né, da sua pineal, das suas glândulas, que são específicas para esse fim. Mas quando o espírito né? E outras tantas, como é que o espírito se materializa, né? Utilizando o ectoplasma. Então, a partir daí, ele vai começar a fazer perturbações, não é? Através dessa habilidade, tá? Mas tudo, nada que a gente deva se preocupar exageradamente, porque nada há, né, na face da Terra sem a permissão, nada há no universo sem a permissão. Não é isso de Deus, não é isso? Sem a permissão de Deus. Então, nós devemos sempre estar fazendo preces, orações, evangelho no lar, não é isso? Participando de grupos de trabalho, como é esse do NEAM, né? Tudo são ferramentas que nós utilizaremos para educar a nós mesmos e educar os espíritos, né? Porque os espíritos, eles precisam ser educados, assim como nós, né? Então, a gente pensa às vezes que morreu, desencarnou, né? Aí, como a gente disse, tá, então foi dormir na eternidade
e esperar, né, o juízo final. E não. E nós aprendemos que desencarnamos, né, e continuamos vivendo, entre aspas, normalmente, vamos viver de acordo com os nossos pensamentos, não é isso? Os nossos sentimentos. Claro que nós estaremos em ambiente, né, de energia diferente desse mundo material, mas a energia e o sentimento que nós temos é que vai nos levar, né, ao encontro dos nossos amigos, né, dos nossos parentes, né, nossos familiares, que são tantos, né, no mundo espiritual, porque aqui nós estamos convivendo com uma família, parte dessa família universal, não é isso? Parte dessa família universal. A nossa família, ela é ampla, né? Muito grande, né? Muito grande. Então, bastante a gente observar alguns sonhos que nós temos, né? Que nós participamos, todos nós, e aí nós encontramos pessoas amigas, né? Gente que a gente conhece e outros que a gente não conhece, mas que são nossos amigos. Então, quando a gente desencarnar, a gente vai conviver com os nossos amigos de acordo com os nossos sentimentos. Então, quando o espírito exatamente, com essa sintonia, né? De acordo com a vibração nossa e dos espíritos. Quando o espírito desencarna, se ele tiver essa materialização ainda muito apegada à matéria, ele pode utilizar-se do ectoplasma para fazer esses movimentos, né, que os espíritos perturbadores fazem. Mas, como a gente já falou, nada que a gente não possa trabalhar na educação nossa e dos espíritos, porque todos nós, né, principalmente num planeta que nós estamos vivendo, um planeta de provas e expiações, todos nós estamos num processo educativo. Esse grupo que a gente falou, que é o da terceira ordem, né, que termina aqui com os perturbadores, ele mostra que praticamente, não é, todos nós estamos diríamos, quase na primeira série, no jardim da infância, né? No jardim da infância. Então, todos nós estamos nesse processo evolutivo, uns precisando de ajudar os outros. Não é assim? Então, passamos aí da terceira ordem, né? Então, vamos para a segunda ordem. Essa segunda ordem, elas já são mais, claro, dos espíritos melhores, né? São os espíritos bons. A terceira ordem é essa parte dos espíritos imperfeitos que nós falamos, onde a matéria sobrepõe o espírito, né? Na terceira ordem, os valores do espírito são mais materiais, né? E menos espirituais, menos morais, que é esse ambiente que nós estamos vivendo ainda, não é? Ainda nós estamos vivendo onde a matéria sobrepõe, né, o espírito. Os espíritos valorizam mais a matéria do que o mundo espiritual, do que essa vivência espiritual. Na segunda ordem dos bons espíritos, já aí os espíritos procuram valorizar mais o espírito do que a matéria. Não é isso? Essa segunda ordem, ela é classificada em 4 partes, né? São 4 classes, da quinta até a segunda, né? Então, existem os espíritos benevolentes, né? Eles alegram-se em ajudar os homens, né? Então, esses espíritos, os benevolentes, e aí começa como Deus é justo, né? Bom e justo, né? Então, ele não é isso? Ele é pai, bom e justo, como diz o Irineu aí, né? Pai, bom e justo. Então, existem os espíritos benevolentes que eles gostam de ajudar os homens, né? Eles gostam de ajudar os homens. Então, se a gente começar, né, a aprender isso,
já aqui encarnados, começar a praticar, mesmo que a gente ainda esteja nessa terceira ordem, mas a gente pode começar a botar os pés, né? Pedir para entrar na segunda ordem, né? Pedir para entrar, dizer, ó, estou aqui, realmente não sou lá essas coisas, mas eu preciso de oportunidade, né? Para entrar na segunda ordem, né? Porque os espíritos da segunda ordem, esses espíritos da quinta classe, são os espíritos benevolentes. Quem são eles? Aqueles que gostam de ajudar os outros. Eles ajudam os homens, não é? Eles gostam de ajudar, colaborar. E aí a gente pode ver, quando a gente está trabalhando, não é? O NEAM, né? A Casa dos Trabalhadores Espíritas, né? Temos os trabalhadores, né, encarnados, os colaboradores, auxiliares, né? Que a gente chega para dar esse espaço, né? A gente vai nos ceder, porque a gente está em aprendizado, mas a gente diz, olha, eu estou aqui querendo colaborar, o que é possível fazer, né? E aí a Sempre colocando, espiritualidade, não é isso? A sempre nos colocando à espiritualidade, disposição, né? perfeito. Então, a espiritualidade, com o doutor Irineu, abriu esse espaço para que a gente possa fazer alguma coisa, se sinta útil, não é? Porque a gente precisa dessa Lima, oportunidade, não é isso? nós temos 5 minutos, tá? Já? Pronto. Então, rapidinho, essa segunda ordem são os espíritos benevolentes, sábios, né? E os espíritos também superiores estão nessa segunda ordem, tá? Então, todos os espíritos bons que estão em evolução ainda, onde predomina o espírito, o bem no lugar do mal, estão nessa segunda ordem, que são os superiores, os de sabedoria e os benevolentes, todos para ajudar a humanidade e ajudar os outros espíritos, tá? O da primeira ordem é fácil, que só tem uma, que são os espíritos puros, né? Aquele que a gente já está mais perto de Jesus, já estão lá, não estão mais materializados, né? Eles não dependem mais da matéria como os outros, eles já são desmaterializados e não pensam mais, não tem nada a ver com a maldade, é só o bem e a felicidade, é o ambiente deles, tá certo? E trabalhando pela humanidade, ok? Então, Rose, no apanhado geral é isso, né? Os espíritos existem, né, em 3 ordens e em 10 classes, da mais baixa até o espírito superior. Estamos nós, né, aí trabalhando para dar um passo adiante, uns ajudando aos outros, né? Eu agradeço a oportunidade. Ô, amigo, a gente é que agradece. Nós que fazemos o NEAM é que ficamos gratos por todas essas explicações que você nos trouxe, nos fez refletir e é como você disse, a cada dia estamos nos instruindo, né, procurando informações para nos melhorarmos e nos tornarmos seres humanos melhores. E nada melhor do que o conhecimento, nada melhor do que estudar com os amigos, na nossa casa querida. E aí é onde vem alguns avisos que eu gostaria de avisar para vocês que o NEAM não está trabalhando, como eu falei logo no começo, o NEAM não está ainda trabalhando presencialmente em todas as suas atividades, mas estamos virtualmente. Presencialmente, nós estamos só com a campanha do quilo. Todos os domingos, há uns 3 meses, nós começamos. Quem quiser fazer a campanha do quilo, todos estão convidados, todos podem fazer. Só é se dirigir a casa, chegar por volta das 7h30 da manhã, porque às 8 horas em ponto começamos a preparação do Evangelho e as instruções sobre o comportamento legionário na rua. Pedimos só que aqueles que hoje, vá de máscara, vá com seu álcool gel ou com álcool 70, vá de calça comprida, vá de blusa de manga curta ou manga comprida, que chega lá, vai colocar uma bata quando chegar na preparação. Então, vá com muito amor, com muita boa vontade de trabalhar. Começamos a nos preparar às 8 horas, 8h40 saímos da casa, cada um para os seus pontos. Atualmente estamos fazendo a campanha do quilo no sinal só,
até por conta dessa pandemia, não está indo muita gente, então a gente não está podendo ainda abranger o trabalho em sua totalidade. Mas todos que estão indo, de antemão, gostaria de agradecer imensamente a todos que estão se esforçando, estão indo fazer esse trabalho presencialmente. E gostaria de agradecer também aos que não estão podendo ir, porque são do grupo de risco, porque a gente tem pedido muito para que as pessoas que vá, só as que não são do grupo de risco, e foi criado um grupo com campanha do quilo virtual. Olha que maravilha! Ao tempo que a gente está na rua, tem um grupo de pessoas no virtual fazendo esse trabalho de campanha do quilo. É uma coisa maravilhosa, né, gente? Outra coisa que nós gostaríamos de ressaltar, que Roberto falou quase nesse instante aqui, gostaríamos de solicitar a todos que se inscrevessem no canal do YouTube, gente, que aperte lá se inscrever, aperte no sininho. Nós já temos 752 pessoas inscritas, precisamos de 1.000 pessoas inscritas para começarmos a fazer nossas palestras pelo canal do YouTube. Então, contamos com a ajuda de vocês. Peçam seus amigos, seu parente, que vá lá, ó, não é nada complicado. Entra lá no canal do YouTube do NEAM, procurar NEAM, Núcleo Aristides Monteiro, daqui de Olinda, tá? Vai lá, clica, se inscreve e vai ajudar a gente a dar continuidade a esse trabalho de uma forma melhor ainda. Outro aviso que nós gostaríamos de reforçar é sobre nossos plantões. A casa está abrindo às quartas-feiras, às 14 às 16h30, e na sexta-feira também da 14 às 16h30. Gostaríamos de agradecer também às pessoas que se colocaram à disposição, Josi e outra trabalhadora da casa, que se colocaram à disposição para estar lá nesse plantão recebendo as doações. E essas doações são para quê? O NEAM, gente, distribui mais de 100 cestas básicas todo mês. Chega a quase a 120. De quê? De famílias carentes cadastradas bem antes da pandemia. Já há um bom tempo, já há alguns anos atrás, que tem essas famílias cadastradas. Então, na pandemia, ficamos sem fazer a campanha do quilo, sem poder arrecadar. E o que nos ajudou? Esse trabalho de doação, solicitando aos amigos, aos parentes, aos pacientes, aos trabalhadores da casa, que levem. Às vezes você diz assim, Rosa, eu não estou em condições, né, de doar um fardo. Leva um pacote de feijão, um pacote de arroz, um pacote de café, itens que precisamos, um pacote de açúcar, itens que fazem a composição de uma cesta básica. Porque é graças a esse trabalho de doação, graças a esse olhar do próximo, é que nós estamos conseguindo, gente, todo mês fazer essa distribuição. Desde a pandemia até o momento, ficamos isolados, mas nunca parados. Outra observação, a casa também tem um canal do Instagram, tem um tratamento à distância, que você tem um link lá que você pode acessar e fazer o seu tratamento à distância. Existe um grupo que faz o DIGI, que estuda com os jovens, que é da Tânia Diogo, que estuda com os jovens. Então, se você quiser saber como você faz para colocar seu filho, para que conheça, para que faça parte desse trabalho de evangelização, se você tem um filho adolescente, entra lá no canal do Instagram e procura saber qual é o link, como é que você faz para que seu filho participe desse trabalho. Tem o tratamento à distância, como eu já falei. O NEAM, para continuar o seu tratamento, para fazer parte dos trabalhos da casa, que está aberto a todos, com muito amor, com muito carinho. Nós, é como volto a dizer, nesse momento de pandemia, ficamos isolados, sim, mas parado nunca. O trabalho nunca parou. A equipe espiritual da casa, doutor Aristide Monteiro, está trabalhando incessantemente para nos ajudarmos a nos equilibrarmos
ter fé, fazer a sua parte e ter fé no Pai. Gostaria de pedir a Dimas para fazer a prece final. Tá Dimas, certo. Opa, Rose, tá escutando? faz a prece, amigo, por Pronto, gentileza. pronto. Vamos então naquela respiradazinha básica, né? Que a gente precisa para facilitar essa conexão, não é? Essa respiração, ela precisa ser natural. Normalmente a gente dá aquela respiração, né? Começar, mas ela precisa ser natural porque precisa fluir a energia. A gente precisa se conectar com os nossos amigos, os nossos mentores, não é isso? Os nossos anjos da guarda. E assim a gente vai estar se conectando também com Jesus, né? Com todos os espíritos superiores que trabalham, como a gente viu, né? Na categoria, na classe dos espíritos, tem muitos espíritos trabalhando para a humanidade. Então, que possamos agora, né, nos conectar à atualidade, que possamos dar espaço para que eles nos ajudem individualmente, né, que nos ajudem a casa, né, que trabalhem em prol daqueles necessitados, né, tantas pessoas que procuram ajuda nessa casa, e que nesse momento que estamos trabalhando, né, de forma virtual, que essa energia também possa, né, essas bênçãos que estarão e estão conectadas conosco, possam atingir e acessar os nossos familiares, os nossos amigos, né? Aquelas pessoas que a gente sabe que estão precisando de ajuda, não é isso? Nos hospitais, não é? Nas penitenciárias, né? Em tantos lugares, né? Todos os lugares têm pessoas sofrendo. Então, que a gente possa elevar o pensamento a Jesus Cristo, né? E pedir esse apoio, essa ajuda através dos seus trabalhadores, dos seus mensageiros, né? Os espíritos superiores possam nos ajudar. E assim a gente agradece a Deus, agradece a Jesus, aos nossos mentores, aos nossos anjos da guarda, e aproveita e agradece também ao mentor da casa, o Aristides Monteiro, e todos os trabalhadores espirituais da casa, pela realização, os espirituais e os encarnados, pelo trabalho, pela realização desse trabalho que nós estamos fazendo, não é isso? E assim, passo a palavra para a Rose finalizar a sessão. Obrigado, Deus nos abençoe a todos. Muito obrigada, Dimas, pela presença hoje aqui. Você está me vendo, não é? Sim. Está ouvindo perfeitamente. Infelizmente, Perfeitamente. nós não conseguimos visualizar você durante todo o processo, mas o recado foi dado, a Cuidado. mensagem foi muito positiva. Nós procuramos até ter mais atenção para nos conectar. Eu estava mentalizando você, Perfeito. mesmo sem a sua imagem física presencial, mas a sua imagem espiritual estava na sua mensagem, na sua fala. Que Deus o abençoe, proteja você e toda a Obrigado. sua família. Obrigada pela Você disposição também. e boa vontade de servir. Você Obrigada a também, Rose. todos Obrigado. pela Deu oportunidade de papo. estarmos aqui todos unidos, mais uma vez em nome do Senhor. E assim estamos acabando mais um trabalho, né? Dando continuidade, porque o trabalho espiritual continua. Mas estamos finalizando os trabalhos da casa na noite de hoje. Que Deus, Pai Todo-Poderoso, nos abençoe, agradecendo, como o Dimas mesmo disse, a equipe espiritual da casa, doutor Aristide Monteiro, que esteve e está a todo momento ao nosso lado, nos protegendo. Que Deus abençoe a todos e uma semana de muita luz, de muito Sim, sim. aprendizado.
Orai e Abraço, vigiai. você. Oração, né, Dimas? Orar. Isso, Rose. Isso, Rose. Obrigado. Um abraço para você e para todos, né? Um abraço para todos. Que Deus abençoe. Um abraço. Um abraço. Valeu, obrigado. Deus abençoe a todos.